Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Tito. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito. Quando eu cruzei a parede, por essa consciência que a gente carrega toda a vida de viver com um corpo e de ter essa dimensão, como você coloca o corpo num espaço, né? Ou seja, coisa que a gente aprende desde pequeno, sofre na adolescência porque o corpo está crescendo e aí a gente perde a medida e toma um tombo e, né, essas coisas, né? Eu passei a parede do quarto e tinha a impressão de que eu estava a meio passar a parede, ou seja, eu passei e fiquei com a cabeça de fora, mas o resto do corpo ainda dentro do quarto. Mas isso era consciência, ou seja, não é que fosse verdade. Você não chegou a olhar para esse corpo, digamos, fluídico? Nunca vi um corpo, assim como na história da mosca, não passou nenhuma mão na minha frente, ou seja, eu não tenho esse corpo. É interessante, só por curiosidade, eu trago aqui a informação de que são variadas as situações. Há gente que enxerga o corpo, há gente que sente que não tem corpo, sabe? E há gente como você que tem uma sensação de corpo, mas não vê o corpo, então fica até a dúvida se é só uma sensação porque na sua consciência você aqui tem um corpo e você está agindo baseado numa lembrança. Claro, justamente, ou seja, nos momentos que eu estou usando pontos de referência, eu estou usando uma distância com relação a, por exemplo, dessa primeira vez na aula de yoga, eu estava como que eu estivesse ajoelhado ao lado do meu corpo, mais ou menos à altura das minhas pernas. Então, eu estou colocando aí um espaço físico, ou seja, eu tenho um tamanho em espírito, eu tenho um tamanho para me colocar ao lado do meu corpo, né? Só que, na realidade, eu não tinha nenhum corpo, porque a minha mão não passou na frente do meu nariz. Na EQM você disse que você sentiu a aproximação de um ser, que você sentiu que era algo importante ou, não sei, forte, não sei como definir, mas que te abraçou por trás. Se abraçou por trás, abraçou alguma coisa? Exato. Abraçou por trás, o meu ponto de vista tinha uma altura com relação digamos, ao chão, que não era chão, mas era um lugar mais ou menos definido, ou seja, não é que não houvesse chão, tinha um lugar onde, talvez, é que eu não prestei atenção nisso, né, mas a consciência era de estar com um ponto de vista acima disso, como se fosse eu de pé, porque é a consciência que eu tenho de corpo, de carregar esse corpo durante toda a vida, eu estou acostumado com isso. Então, nesse lugar eu estava assim, mas não sei que corpo eu posso ter. Talvez em alguma frequência ele exista, mas eu não pude ver. Você comentou, eu até escrevi aqui, a cabeça não desconecta. Teve um momento em que você sentiu que a cabeça não tinha encaixado totalmente. Como é que foi isso mesmo? O que tem me acontecido nas últimas vezes ou seja, em todas as outras vezes que eu tentei me desdobrar, em algum momento eu cheguei a sentir que o meu corpo sim conseguiu se separar, mas não a cabeça uma da outra, né? Ou seja, digamos, a minha consciência da minha cabeça, do meu corpo físico, né? Do meu crânio, cérebro e tudo mais. Como que não desconecta daí. É interessante isso que você está falando, porque nos faz pensar sobre, chamemos de acoplamento, ou não, ele pode ser parcial ou inteiro.
ele pode ser uma coisa feita por partes, porque você falou agora sobre essa separação não ter sido completa, ficava a cabeça, digamos assim, de uma forma simplificada explicando. Há uma entrevista do Newton Davi, ele fala, ele teve um acidente de asa delta. Ah, sim, lembro dela. E aí quando chegam os irmãos dele para cuidar dele, ele chega a falar, a cabeça dele se encaixa primeiro, o corpo ainda não, e ele fala com o corpo físico, por favor, não mexam em mim, ou algo do gênero, porque senão eu não vou conseguir me encaixar. É como se os irmãos precisassem deixar ele em paz por algum tempinho, alguns segundos ou minutos, não sei, para que ele terminasse de fazer esse encaixe. É uma experiência que um pouco conversa com isso que você está falando. Sei lá, tem esse encaixe e não encaixe. Tem uma coisa, por exemplo, teve com relação a EQM, a esse período do hospital, do acidente e tal, a parte dos meus pais. Né, eles ficaram sabendo do acidente e tal, correram chegaram no primeiro hospital de onde avisaram, aí não era lá, era em outro lugar, e foram correndo, acabaram do outro lado da cidade de São Paulo para chegar no Fraturas da Lapa, lá do outro lado. E aí me viram na UTI já em atendimento, estavam... minha mãe me explicou, né, que quando eles chegaram puderam me ver à distância, né, logicamente não deixaram eles entrarem na UTI, mas deixaram ver à distância, abriram um pouco a cortininha lá e deixaram ver, e tinha uma enfermeira lá tirando caquinhos de vidro das minhas pernas, né, e nesse momento, ou seja, eu estava recentemente acidentado, impactado, foi uma comoção cerebral, foi um impacto fortíssimo, voei muitos metros de distância, caí de cabeça, logicamente de capacete, porque senão não estaria aqui, mas muito forte, ou seja, eu definitivamente estava desconectado, sei lá, não tenho memória desse período, mas a minha mãe ficou me olhando de longe, assim, com pena, né, e tentando entender a situação, e ela me falou que eu virei a cabeça para o lado onde eles estavam, e com a mão que estava do lado do meu corpo, eu fiz um sinal assim com os dedos, e mandei um beijo para ela, com os olhos fechados e tal, mas me comuniquei, né? Eu não lembro disso, definitivamente não lembro, mas ela falou que quando ela viu isso, ela sentiu um calor no coração, ela falou, não, ele sobrevive. Foi a hora que ela confiou na sequência, né? Porque realmente o que os médicos estavam falando para eles e tal, não, perigo latente, grande de coágulo formando-se no cérebro, e aí vai ficar vegetal, não vai sobreviver, ou seja, eles põem todo medo, né? Tudo pior. Fora o ferimento na cabeça, você quebrou muitos ossos, né? Que ossos foram esses que você quebrou? Bom, quebrei as duas pernas, tíbia e perônio, o lado esquerdo tíbia e perônio, o lado direito tíbia, o braço foi fratura exposta, o braço direito saiu os ossos aqui para os lados, né, rádio e uno, e o pulso também quebrou, fragmentou, ou seja, virou pó. O lado esquerdo foi o ombro, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas não foi nem engessado nem nada e voltou sozinho para o lugar. A única coisa que eu sei é que quando eu acordei, eu não podia mexer o braço, porque eu não tinha ombro, mas eu conseguia mexer a mão. Então eu usava a mão como se fosse uma aranhinha para movimentar o braço. O braço direito quebrado e tal, e depois, eu não tinha ideia nesse momento, mas depois eu descobri que eu também tinha quebrado a coluna. Tinha uma vértebra quebrada na região lombar, seccionada pela metade, ou seja, se uma vértebra é uma peça inteira, né, assim, né, ela deixou de ser uma peça inteira e cortou pela metade. E soldou fora de posição, porque ninguém nunca tirou uma radiografia da minha coluna, nem nada, então aquilo soldou como tinha que soldar e pronto, como
como Deus quis. E se eu caminho hoje, é porque alguém lá de cima me ajudou demais, porque não, esse hospital, na realidade, foi uma loucura. Ou seja, imagina, depois de um acidente nessa intensidade, eu fiquei na UTI só 3 dias, e daí em 3, 4 dias mais, no máximo, eu já estava no último quarto onde eu acordei consciente, e em 3 dias mais me deram de alta para casa. Você comentou sobre a planta na qual você enxergava uma aura. Eu pergunto a você, você não viu aura em nenhum outro lugar, só nessa planta? É, curioso, nessa experiência eu só vi a aura na planta, não vi a aura nas pessoas, que eu vi pessoas ali, mas não sei, na verdade, se eu vi ou não vi, não ficou gravado na minha experiência, no sentido de o que eu quis absorver. Ou seja, você vai desculpa, você vai numa festa, por exemplo, você tem, sei lá, centenas de pessoas ali, mas você põe a tua atenção em algumas específicas, e delas você percebe, sei lá, a roupa que ela está vestindo, o estilo, a cor ou tal. Das outras, você sabe que estão vestidas, mas você nem vê, você não presta atenção. E depois, se você te perguntam, você fala, na verdade, eu nem sei se estavam vestidas, porque eu não prestei atenção nisso. Você acha que foi isso que aconteceu? Você botou atenção naquela planta? Claro, eu acho que sim, porque se eu vou para a primeira experiência lá da aula de yoga, aí sim eu vi a aura das alunas que estavam do meu lado, ou seja, pessoas. E era parecida a aura das pessoas com a aura da planta? Sim, em termos sim, ou seja, basicamente é a mesma energia que emana, energia vital, né? Com cores, a emanação é mais ou menos parecida, ou seja, é como se fosse, ou seja, o que eu vi, como se fosse um vaporzinho saindo do corpo ao redor do corpo, né? É como quando você põe uma luz no meio da neblina, você vê a luz, seria o corpo, e vê um halo em volta da luz. A aura dá para ver mais ou menos assim, é um halo, e tem cores. Já que nós estamos falando das duas experiências, eu pergunto, a leveza que você sentia de ausência de peso físico mesmo, ou mesmo uma leveza de sensação, é comparável nas duas experiências que você teve? Sim, ou seja, não dá para sentir uma limitação. É diferente, ou seja, é justamente tá fora do corpo, é como se você tirasse uma roupa pesada, um escafandro, tá? Não é nem roupa de mergulho, é um escafandro, ou seja, uma coisa realmente pesada. Se você sai do escafandro, tudo bem, talvez você até tenha alguma limitação, algum peso, mas uau, eu não sinto isso. Isso foi igual nas duas? Nas duas, é uma falta de limitação, eu definiria assim. Tanto que na primeira, como eu tive a oportunidade na primeira experiência de logo em seguida me levantar já dentro do corpo, ficar em pé e sair andando, nesse momento eu me senti leve, assim, curioso, né? Porque normalmente o lógico seria falar que, uma vez você entrou no corpo, aí você sente o peso, né? Mas o que eu senti foi leveza, só que aí eu acho que a leveza era pela sensação de liberdade, de ter feito uma coisa que eu nunca tinha feito antes e aquilo me fez bem, não sei, estranho. Você quer dizer que na aula de yoga depois você, quando voltou ao corpo, você sentiu leveza ao se levantar e sair? Uma leveza do meu corpo. Ou seja, eu senti o meu corpo mais leve, não que... como é que eu explico isso? Não é que o meu corpo fosse mais leve. Mais leve do que antes de você fazer o exercício da yoga. Mas é uma leveza que não é física em quilos, ou seja, é uma leveza de sensação, é como se, a partir de agora é mais fácil levar esse corpo.
como se essa experiência me tivesse trazido isso. Seria como se a experiência tivesse te dado uma sabedoria? Poderia ser, mas uma sabedoria que eu não fui consciente naquele momento, ou seja... Vamos tentar explicar isso de uma forma que fique mais clara para mim, que é o seguinte: você sai do corpo e sente uma leveza de estar fora do corpo, fora do escafandro. Aí você volta para o escafandro e sente uma leveza. Você tem como, numa explicação só, relacionar essas duas levezas? Então, eu acho que a leveza que eu senti dentro do escafandro foi a leveza de entender melhor esse escafandro e saber como carregar ele. Eu acho que foi isso. Porque do lado de fora a leveza era a verdadeira leveza, a que eu não conhecia dentro da minha vida Tito de agora, né? Eu não conhecia essa leveza. Foi a primeira vez que me aconteceu isso e tal. Eu saí, inevitavelmente, uma experiência tão real que você sabe conscientemente que aquilo não é um sonho, não é uma fantasia, é real. Assim é a vida, assim é como funciona. Então você voltar para o teu corpo, para o teu escafandro, com esse conhecimento, já te dá uma outra perspectiva. Você volta para o teu corpo com outra perspectiva, com outra maneira de vestir ele. E isso justamente me trouxe essa leveza, né? Era uma leveza de consciência, não de peso. Você falou que naquele espaço para onde você foi, você sentia que havia uma espécie de limite, mas você não via parede, você não via chão, certo? Tá, no da EQM, né? No da EQM. Você, quando você voltou para o hospital, saindo desse espaço, você quis atravessar a parede, você atravessou. Você era comandado pelo seu desejo, certo? Sim, absolutamente. De que forma você compara a existência do espaço com o espaço daqui? Porque você já mostrou que você conseguia se deslocar nesse espaço de uma forma diferente. Mas o espaço em si, que você via do hospital, da parede e tudo mais, era como aqui? Estando fora, são dois espaços. O espaço daqui era como aqui porque era aqui, ou seja, o hospital. Eu atravessei a parede, eu fui até o final do corredor, eu marquei esse ponto de referência do meu quarto que tinha um balcão com aquela planta e tal, que não foi por nada que isso aconteceu também, porque depois do acidente, depois que eu me recuperei, conversando com a minha mãe, explicando o que tinha me acontecido, eu comecei a perguntar para ela, antes de falar para ela que eu tinha saído do meu corpo e tal, eu perguntei, num dos lugares onde eu estive no hospital, tinha do lado de fora do quarto, tinha um balcão e tal, com uma planta ao lado, uma planta, era parecida, não sei se, não era espada de São Jorge, mas era parecido, não é uma coisa assim. E perguntei para ela, tal, ela falou sim. E mais ou menos em que lugar e tal. Isso foi justamente entre a UTI e o quarto onde eu fui acordar e depois fui dado de alta, né? Foi numa intermediária. Então, ela viu isso, e eu também, só que eu vi pelo outro lado. E com relação ao tempo, algum comentário? Sim, percepção do tempo. Vendo os relatos aqui do teu canal e tal, sempre, logicamente, eu fui pensando, refletindo sobre e tal, né? E eu chego à conclusão de que essa percepção do tempo, pelo menos no meu caso, dada a importância da situação e, principalmente, dada a intensidade das sensações, ou seja, a capacidade muito maior dos teus sentidos de absorver muito mais coisas, dá a ideia de que o período de tempo que a gente passa lá é muito maior, não porque ele seja necessariamente maior, mas sim porque dentro desse pedaço de tempo cabe muito mais coisa.
Deu para entender? Ou seja, você tem um segundo, talvez seja o mesmo segundo que a gente tem aqui, porque a gente está contando o tempo, assim como eu estou acostumado a ter esse corpo e ter essas medidas, eu estou acostumado a ter um tempo. Só que dentro desse tempo, a intensidade do que entra aqui é muito maior. Então, faz parecer mais tempo. Porque, na realidade, quando você compara, ou seja, eu tive uma experiência muito tranquila na aula de yoga, de ficar fora, observando o meu corpo, vendo a mosca, não sei o que, todo um detalhes, pequenos detalhes de uma situação que na realidade não estava acontecendo nada, era um monte de gente deitada relaxando. Só que eu estava vendo pelo lado de fora. E esse tempo do relaxamento da aula de yoga não era um tempo longo, era, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Só que a intensidade disso foi tão grande que a impressão de tempo é maior. Porque se eu colocar essa intensidade no meu tempo de vida aqui, tentar fazer a mesma coisa, reproduzir a mesma coisa, eu vou demorar mais tempo. Vários relatos falam que quando você está nesse outro ambiente, nessa outra realidade extrafísica, chamemos assim, há uma capacidade de absorção de conhecimento muito maior. Você, de uma certa forma, falou isso também. Eu pergunto o seguinte: você se sentia parte de tudo e, de uma certa forma, como se você tivesse acesso ao conhecimento de tudo, e é daí que vinha esse conhecimento? Como é que eu ponho isso? Ou seja, eu não tive acesso a informações e coisas assim, não tive nada disso. Faria sentido falar que só você estar lá já te coloca, mesmo que você não perceba, em contato com um conhecimento? O que eu sinto, que eu senti, né, no caso, que sim, algum conhecimento maior tinha, ou seja, era diferente ao meu conhecimento aqui, né? Por exemplo, essa sensação de, na hora que eu saio do meu corpo no hospital e vejo e me deprimo com o estado, eu tô me deprimindo, não, ou seja, não exatamente com o estado físico do meu corpo ali, mas com toda a situação que isso abrangia. E isso era um conhecimento que eu conscientemente não tinha, ou seja, eu nem sequer lembrava que eu tinha sofrido um acidente. Me tiraram de lá, né? Mas, daquele lado, é como se eu soubesse, só que não conscientemente. Eu não estava, agora eu sei que eu sofri um acidente porque tal coisa, e eu sofri um acidente. Não, eu não sabia, ou seja, conscientemente não. Mas, intuitivamente, era como se, não importa os detalhes, eu sei o que está acontecendo, né? É um outro tipo de conhecimento, ou seja, algo parecido voltamos ao exemplo do escafandro, ou seja, do lado de fora eu tenho uma liberdade maior e tenho acesso a mais coisas, sim, dá essa impressão, isso sim. Alguns relatos dizem que é como se aqui, quando você está dentro do escafandro, digamos assim, não coubesse você inteiro. Cabe uma parte aqui e uma parte maior fica fora daqui. E quando você sai daqui, é como se você se integrasse a essa parte maior. Eu coloco isso como um comparativo para a explicação anterior. O que faz mais sentido para você? Você imaginar que você está em contato com o seu eu maior, digamos assim, ou você estando lá, você faria uma conexão com o todo e que você, em parte, tem um conhecimento do todo, ou as duas coisas, ou nenhuma delas? Me faz muito sentido estar conectado com tudo, no sentido de sentir realmente o que eu senti, de não ter limitações, ou seja, a limitação era o que eu queria fazer, o que me interessava fazer, ou seja, naquele momento, eu ainda estava muito verde, digamos assim, então eu só quis passear no hospital, entender, porque era aquilo imediato, né? Mas uma consciência de
quando eu estive lá nesse outro lugar com esse ser, né, com essa presença, eu não precisei perguntar quem era, eu não precisei ver nada, ou seja, é como se eu soubesse, eu já sabia o que vinha me ajudar. Qual é a sua sensação? Que esse ser era o quê? Porque você disse que era como se fosse importante, tivesse uma certa importância, não era simplesmente um amigo seu. Colocando em palavras terrenas, em muitos momentos da minha vida, quando me perguntaram dessa experiência, ou quando eu contei e tal, eu falava assim, eu estive com Deus, entre aspas. Como que a gente define aqui como Deus, ou seja, como um ser superior, cheio de energia, que pode tudo, cheio de amor, que te ajuda, ou seja, nesse sentido, eu estive com Deus. Agora, se esse é Deus, né? Ou seja, tentando chegar naquele ser essencial primeiro da criação e tal, não faço nenhuma pretensão de que tenha sido isso. Foi um auxiliar, um ajudante, talvez meu anjo da guarda, eu não sei. Mas era alguém, lembra do que eu te falei, como se fosse um pai abraçando por trás. Justamente, eu senti isso, uma proteção de alguém mais experiente, mais, não mais velho, mais experiente, mais sábio. Então ele veio me ajudar, me apoiar. E você voltou para o corpo de repente. Você não sentiu uma ordem para voltar, você não teve um desejo de voltar. Não, eu estava no final do corredor lá, vendo tal, para continuar o passeio pelo hospital, ou talvez sair voando para fora do hospital, não sei o que teria me ocorrido naquele momento, né? Mas aí eu senti, voltando de marcha ré para o meu corpo, como se uma cordinha tivesse me puxado, assim, como um pipa, né, que você puxa. Mas você não se sentiu entrando no escafandro? Não, eu apaguei logo antes de entrar no corpo, porque essa sensação de entrar no corpo eu não senti. Nem de entrar e nem de sair na hora do acidente. Exato, da mesma forma como eu acordei me vendo do lado de fora do corpo, eu não senti o despegar. Isso justamente é uma coisa que eu tenho presente quando eu faço esse relaxamento, tentando replicar, tentando repetir essa situação de desdobramento, eu quero fazer. Poxa, tem alguma coisa errada aqui, porque eu estou me sentindo a meio sair. Mas nas duas vezes eu não senti esse meio sair e sair. Eu me senti já do lado de lá. Você nunca mais teve uma sensação de alguém ter dito alguma coisa, de ter sido feito um download, uma intuição que você sinta que veio eventualmente de algum ser que estava cuidando de você naquela experiência? Não, na verdade. Ou seja, eu tive, logo antes do acidente, tipo, foi aos 18 anos, né? Então, dos 16, 17 anos por aí, até o acidente mesmo, eu tinha uma intuição que me dizia quando alguma coisa errada ia acontecer. Pequenas coisas. Ou que você adivinhava o sexo do bebê, né? Sim, isso sim, e a partir disso, claro, eu desviei aí, né? Mas o que eu ia falar é a sensação de que alguma coisa errada ia acontecer. Então, uma vez eu senti isso mais forte, eu ia sair de casa e senti, não saio porque tal, justamente o meu irmão tinha me emprestado o carro, eu ia sair com o carro dele, eu falei, não vou sair porque vão me bater, não saio. Fiquei em casa. Aí fiquei em casa e, não sei, veio uma sensação muito estranha de como depressão, assim, baixou o astral. Até o ponto que eu falei, não, eu vou na casa da minha namorada, vou dar uma passeada aqui para arejar, porque eu não tô me sentindo bem. E quando eu saí, caminhando, né, porque era perto, fui abordado por uns maloqueiros, como dizia na época, meia dúzia deles tentaram me assaltar. E eu consegui reagir, escapei deles, né, eles não estavam armados, então eu consegui escapar, correndo e tal. E aí ficou para mim como uma lição de, tudo bem, quando eu tiver essa sensação de que vai acontecer alguma coisa de errado,
não é para eu evitar a situação, é para eu saber enfrentar. Então, ou seja, se eu evito, é pior, porque aí, em vez de simplesmente sair com o carro e talvez tivesse levado uma fechada, ou sei lá, a tentativa de assalto foi mais grave, né? Então eu falei, bom, então eu não posso evitar. E no dia do meu acidente, justamente, eu fui para, isso foi em Itapecerica da Serra, eu morava em Interlagos, né, perto de Interlagos, então fui para Itapecerica, tinha que fazer umas coisas lá, e na hora de sair de Itapecerica foi o acidente. Quando eu estava saindo de Itapecerica, eu tive essa mesma sensação, que estava me avisando que ia acontecer alguma coisa, né? Premonição, isso. Só que intensíssima, eu nunca senti tão forte essa sensação. E aí eu falei, nossa, e eu não posso evitar, eu tenho que enfrentar. Tá, então eu estava vendo que o céu estava cinza, bom, capaz que chova, então ok, eu tenho que tomar cuidado com a chuva. Na moto você tem que tomar cuidado com tudo, porque é como se fosse o mundo contra você, ou seja, os ônibus se jogam em cima, os caminhões, os carros também não te respeitam, os pedestres não te veem, os cachorros te perseguem, os buracos são piores do que em carro, é o mundo contra você. Não sei se você anda em moto, mas é isso. Não, sou medroso. Ah, tá. E São Paulo, especialmente, é uma loucura. Então, realmente. E aí eu falei, bom, se eu não posso evitar, então eu vou devagarzinho, né? Vou tranquilo. Tá. Só que quando as coisas têm que acontecer, acontecem. Justamente eu vinha descendo muito devagar a estrada de Itapecerica e veio um ônibus atrás de mim que quase me atropela. Então eu tive que correr para não ser atropelado pelo ônibus. E aí foi quando cheguei na velocidade necessária porque isso tinha que acontecer, né? Tudo encaixou perfeitamente e do jeito que foi a batida, saiu tudo como foi programado, porque se não fosse calculado eu não estaria aqui, né? Ou seja, um pequeno erro de cálculo e eu teria batido de outra maneira e teria morrido instantaneamente. Ou seja, se deu para sair vivo é porque foi calculado. Para mim é assim. Isso. Você mora no Chile, que é famoso pelo céu, pela observação do espaço. Eu pergunto, você aí ou antes na vida, você já viu algo no céu que tenha chamado a sua atenção, que poderia ser uma nave ou algo do gênero? Tá. Alguma coisa que vale a pena mencionar? Quando eu era pequeno, foi uma experiência fugaz, mas para mim muito forte, porque teve sensação. E isso me diz muito. Lá na casa dos meus pais, né, na beira da represa Guarapiranga, a gente tinha uma janela voltada para a represa, né? E uma vez à noite, o meu pai tinha dado uma bronca na gente, eu não sei porquê, eu não lembro porquê, meu irmão e eu, os dois levamos bronca. E a gente foi para essa janela da sala que dava para a represa. O meu irmão foi primeiro, com raiva, né, sentido por ter levado a bronca e tal, e ficou lá olhando para o nada. E eu fui para o mesmo lugar, né, menorzinho e tal, eu fui, também fiquei lá porque eu também estava na mesma, assim, participando do mesmo evento, né. E de repente eu percebo que o meu irmão está olhando fixamente para o céu, de o que eu falei para ele, ele não prestou atenção em mim, né? Aí eu olho para ele, eu vejo que ele está olhando fixamente para o céu e eu tentei ver o que ele estava olhando. E quando eu tentei ver o que ele estava olhando, eu fiquei parado no mesmo lugar. Umas luzes, longe, não estavam perto, não era assim para definir a forma do objeto nem nada, mas eram umas luzes como 5, 6, não mais, não eram muitas, mas eram várias, que é como se fosse voando informação, só que era uma formação que às vezes mudava um pouco de forma, ou seja, não é que fossem linhas retas, e às vezes apagava e voltava a aparecer, mas rápido, muito rápido. E o que mais me marcou dessa situação é que eu sentia um imã
me atraindo a essa visão, ou seja, como se eles estivessem falando, olhem para mim, entendeu? Ou seja, eu estou aqui, veja, né? E eu sentia essa atração assim, olha, então tá, eu olho, fiquei olhando até eles desaparecerem, né? Ou seja, desapareciam, apareciam de novo, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, às vezes mudava a formação e tal, mas definitivamente era uma coisa que eu não posso atribuir a voo de nada, não, nada terreno, humano, não, nada. A velocidade, a mudança de direção, é impossível qualquer coisa humana fazer isso. Nada a ver com um balão aerostático, balão de festa junina, nada a ver com isso. O tipo de luz era distinto, era uma luz metálica. Qual a cor? Cor... Como de uma estrela? Como uma estrela, como metálico, parecido com estrela, ou seja, na realidade não era exatamente igual à estrela, porque não era luz na mesma intensidade, né? Ou seja, mas logicamente alguma luminosidade tinha que ter, né, para poder ser visto. As 6 luzes eram iguais? Praticamente, ou seja, justamente não eram exatamente iguais, não eram assim perfeitamente iguais, mas eram... Quando você fala em luz metálica, eu penso em reflexão, porque o metal em si ele não emite luz, né? Então eu fico imaginando que você tinha uma percepção de material, de ser metal. Faz sentido? É que, não sei, eu acredito que não, porque eu acho que essas coisas tinham luz própria, até certo ponto, ou seja, não uma luz como uma estrela, mas tinham alguma luminosidade, porque agora já, inclusive aqui no Chile, no lugar onde eu moro, tem o céu mais limpo e tal, eu vejo, em certas noites, eu posso ver os satélites passando, né? E os satélites, justamente, eles passam todas as noites, né? Só que eu não posso ver todas as noites, porque não é sempre que a gente está com o Sol exatamente do outro lado. Ou seja, o satélite não tem luz própria, ele está refletindo a luz do Sol, né? Na posição que a gente está, a gente vê. Então, se, por exemplo, os discos, essas coisas que eu vi, né, não tivessem luz própria, estivessem refletindo a luz do Sol, eles teriam uma outra cor, não essa cor que eu vi. Porque os satélites dá para ver, os satélites são metálicos, são meio brilhantes e tal, e eles têm uma cor meio amarelada. Inclusive também tem o filtro da atmosfera, né, o pó que tem na atmosfera, tudo isso também te dá uma cor, né, como aquele pôr do sol avermelhado, né, você já tem isso também. Mas a cor é diferente não sei, isso é muito difícil de explicar, ou seja, essa sensação que eu tive de me olha, eles como me atraindo a minha atenção para que eu visse eles. A mesma coisa com a impressão do que era, do material, ou seja, diferente, uma coisa que eu não conheço. Não conheço. Você sente saudades quando você olha para o céu? Não sei. É que não é o céu. Eu sei que não é o céu. Então eu não sinto saudades disso. Não é o material, entende? O que eu sinto saudades é de um outro lado, mas não, ou seja, não é saudade. Eu sou plenamente consciente de que eu tenho uma vida que eu tenho que viver, e aliás, não sei se eu quero que isso seja verdade, mas desde pequeno eu sempre tive a sensação de que eu ia viver muitos anos, que eu ia morrer muito velho. Não sei se precisa tanto. Mas então, não é saudade, eu estou conformado com que eu tenho que viver essa vida, ok. Vontade de voltar a sair assim, nossa, toda a vontade, aí sim eu tenho saudades, poxa vida. Mas você tem uma sensação de que você não é daqui? É difícil definir isso, difícil. Aqui
tudo bem, eu sou daqui na medida que eu estou num corpo que é daqui, mas tendo a consciência de que eu tenho esse outro lado, isso me abre o universo. Claro, justamente, me abre muitas coisas. Eu não fui, não vi, mas... Qual é a mensagem final que você deixa para todos nós? Mensagem final, pensando no que é o canal, nas pessoas que assistem o canal, principalmente nas que estão vendo pela primeira vez e não tem muito contato com todo esse assunto, a minha mensagem seria: abra a mente, deixa de aceitar obedientemente os dogmas e as coisas que te dizem como não, isso é assim, aquilo é assado. Abra sua mente e veja que a realidade é muito mais do que o que te contaram durante a vida, e todo esse outro lado existe. É lógico que você tem que ter vivido ele para saber o quão real é isso, mas o que eu posso fazer é tentar transmitir isso. É muito real, é real demais, ou seja, toda a minha vida lembrando dessas situações com muito mais nitidez e clareza dessas memórias do que de qualquer outra coisa da minha vida, porque foi muito forte. E não sou só eu quem está falando isso, ou seja, todos os que estão falando com você aqui estão te apresentando mais ou menos a mesma coisa. Então é porque algo existe. Abra a mente e tenta aprender alguma coisa a respeito, tenta ajudar a isso entrar cada vez mais na nossa vida. Eu acho que se a gente começar a ter isso desde pequeno, uma formação nesse sentido, uma mente aberta, não fechando, eu acho que isso vai se desenvolver cada vez mais o contato entre os dois lados. Não sei se eu fui claro. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?